Fala galerinha, beleza? Resumo de hoje do Tour de France. Sexta etapa, 181 km entre as cidades de Brest e o Mur de Bretagne, ou subida da Bretanha. Foi a primeira etapa que teve um final em subida categorizada. A gente teve uma outra etapa ontem, que foi uma subidinha, mas hoje realmente uma subida um pouco maior. Era uma subida de categoria 3, não chegava a ser uma montanha, mas deu uma dificultada lá pra galera. Subida de categoria 3 com 2,1 km de extensão, se eu não me engano, com 6,9% de inclinação média. Então assim, era uma subida consideravelmente dura, 2 km não é muito longa, só que 2 km com a chinela cantando, indo em direção a uma linha de chegada, fica difícil, né? O que eu falo. O que faz ficar difícil não é o percurso, sim os adversários. 4 subidas categorizadas. Era uma subida de categoria 3, uma subida de categoria 4, e eles passavam 2 vezes pelo Mur de Bretagne, lá, que era essa subida de categoria 3. Uma das subidas com 16 km por final, aí eles passavam pela linha de chegada, desciam e aí depois subiam de novo. Assim que o dia começou, na largada uma fuga de 5 ciclistas se formou. Eles se organizaram lá e conseguiram abrir 6 minutos de vantagem com relação ao pelotão. Mais ou menos no meio da etapa, começaram a rolar uns ventos cruzados e o pelotão chegou a formar aquelas... na verdade ele se partiu. O pelotão de trás teve que perseguir durante um tempo, tiveram alguns ciclistas que passaram 30 km perseguindo o pelotão da frente, mas ele acabou juntando, ele faltando 60 km por final, já estava um pelotão compacto com a fuga, mais ou menos ali 3 minutos de vantagem. Faltando 30 e poucos quilômetros, o ciclista da Direct Energy, o Damien Gaudin, atacou e foi sozinho. Ele abriu cerca de 30 segundos do outro grupo da fuga e aí demorou um pouco mais para ser capturado. A fuga foi neutralizada mesmo no começo, mas do começo para o final da primeira passagem pelo Mur de Bretagne. E aí os ciclistas passaram o Mur de Bretagne já com o pelotão compacto. Aí na descida, o Jack Bauer, tem aqui o mesmo nome daquele cara lá da série do 24 Horas, também da Direct Energy, ele atacou na descida, conseguiu abrir ali também cerca de uns 30 segundos e tentou a sorte lá de vencer escapado sozinho. Só que no pé da última subida do Mur de Bretagne, ele foi pego próximo ao momento que rolou o azar do Tom Dumoulin. O Tom Dumoulin hoje furou, não sei se ele furou pneu, ele teve algum problema técnico, 3 km antes do pé da montanha, ele teve um problema mecânico, o pelotão estava voando, e aí ele até tentou pegar a caravana, mas acabou perdendo tempo. E aí, pelotão entrou na subida final, pelotão compacto, tava lá todo mundo, Greg Van Avermaet, Peter Sagan, Alaphilippe, Geraint Thomas, Froome, etc. E começou a aceleração na subida final. O Dan Martin, ciclista da Emirates, inclusive a Emirates hoje os caras correram com a camisa de ciclismo que não tem zíper. Eles estrearam essa camisa de ciclismo lá, que ela não tem... Ela é uma camisa tipo essa, que ela não tem o zíper no meio do caminho. É até meio assim, não li a matéria lá ainda sobre a justificativa da camisa, deve ter lá a questão de aerodinâmica, blá blá blá. Aí o Dan Martin atacou com mais de 1 km para a linha de chegada. Na parte, o começo dessa subida ela era mais inclinado do que o final. Aí ele atacou no começo, conseguiu abrir uma certa vantagem e manteve essa vantagem até o final. O ciclista que chegou mais perto dele foi o Pierre Latour, da G2R. Ele atacou do pelotão, conseguiu chegar mais ou menos perto, mas não conseguiu bater o Dan Martin, que venceu aí a etapa. O Latour chegou 1 segundo atrás dele e o pelotão chegou 3 segundos atrás do Dan Martin. O Froome acabou sobrando desse grupo. Aí até saiu a matéria lá, o Froome deu meio que não deu muita importância para essa sobrada dele, mas é até entendível que ele tenha sobrado mesmo, porque essa subida é uma subida muito curta e mais inclinada, e esses caras tipo Froome, Quintana, eles não são caras tão explosivos, então muitas vezes o cara se desgasta mais numa subidinha dessa do que numa montanha lá que ele vai botar um passo constante e vai no ritmo mais progressivo, digamos assim, do que numa pancada, porque essa subida
ela é uma subida que os sprinters ainda conseguem ganhar, porque ela é muito curta, então ela é uma subida mais de explosão do que de constância de força. Aí o Froome acabou perdendo 5 segundos para esse pelotão da frente, que estavam praticamente todos os favoritos, que estavam lá nesse grupo. O Porte, o Quintana, o Nibali, o Yates, o Bauke Mollema, o Mikel Landa, então estava todo mundo ali. O Tom Dumoulin perdeu 53 segundos com relação ao Dan Martin. Então, mas assim, como no primeiro dia, naquela primeira etapa que rolou aquela queda, ele não se misturou na queda e no contrarrelógio ele ainda foi bem, porque o Nibali, por exemplo, o Nibali ele tinha não ficado no corte lá do pelotão que rolou, mas ele foi mal no contrarrelógio. Então aí o Dumoulin voltou ali mais ou menos, ele tá acho que 15 segundos atrás do Froome, então tá no jogo ainda. Cada um teve o seu azar aí durante essa primeira semana e eles estão mais ou menos embolados ali perto da casa de 1 minuto. Então foi isso que aconteceu na etapa de hoje. O Greg Van Avermaet segue como líder, ele está com uma liderança apertada ali de poucos segundos sobre o Geraint Thomas, que está em segundo lugar, e o Van Garderen está em terceiro. A etapa de amanhã vai ser plana, vão ser 231 km, é uma etapa longa, mas você só tem uma subida de categoria 4 com 120 km, vai ser 1,5 km a 3,9% de inclinação média. Então é uma subidinha bem relax, 120 km, praticamente no meio da etapa mesmo, e o resto é sem subida categorizada, então teremos muito provavelmente uma chegada compacta amanhã. Beleza? Vou fazer uma sugestão aqui para vocês. Tem um cara, que acho que o nome dele é Hudson Malta. Eu já até tentei contato com eles algumas vezes, nunca me respondeu, mas enfim, ele faz tipo uns cartoons que chama Tour de France para entendidos. Cara, é fantástico o trabalho dele e vou deixar o link aqui do perfil dele no Facebook para quem quiser dar uma olhada lá no trabalho dele. É realmente bem interessante esses cartoons que ele faz, e ele faz no dia. É muito legal porque ele termina a etapa, ele pensa alguma coisa, faz lá o Tour de France para entendidos e posta. É bem interessante, bem legal. Beleza? Bom, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Like no vídeo, passada no Patreon para você ser um apoiador do canal e comentários. Falou!